Fiat Palio Adventure Locker. Tá pensando em comprar um carro desse, mas tem dúvidas se ele vai te atender, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Vem comigo aqui nesse vídeo, então vamos falar de todos os custos de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Mais especificamente aqui estamos falando de um Fiat Palio Adventure Locker 1.88 válvulas flex manual ano 2009. Top de linha da versão aventureira da Palio Weekend na sua quarta geração. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, tem R$ 33.078. Já a tabela FIPE, um pouco abaixo desse valor, 30.613. Ou seja, o que esses dois valores aqui nos mostram? É que para aquelas condições de conservação que eu mencionei, de quilometragem também, é um veículo que está sendo efetivamente negociado e vendido bem acima da tabela FIPE. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela KBB, o maior valor, vamos pegar na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 33.636,71 para já ter um carro desse naquelas condições que eu mencionei, na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. Então, para um carro desse, ficaria em R$ 1.224,53. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 39,36. Seguro, para um carro que já com mais de 10 anos de fabricação, eu diria que é um pouco mais complicado você conseguir uma cotação numa modalidade convencional. Então, talvez um seguro numa modalidade de cooperativa seja mais fácil de você encontrar. E em cotações mais recentes eu encontrei 12 parcelas de R$ 175, mais uma taxa de adesão de R$ 149, o que dá um total médio anual de R$ 2.249 com seguro. Mas é claro que esse valor aqui é apenas uma média, que pode variar dependendo da empresa que você fez uma cotação, dependendo da sua idade, de como você vai usar esse veículo e de alguns outros fatores. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de depreciação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos pegar o valor dele de tabela cotado lá em novembro de 2021, que era de R$ 31.726. Diminuindo do valor de tabela FIPE atual e dividindo por 3, ele teve uma depreciação média por ano de R$ 371, ou 1,17%. É uma queda bem imperceptível, mas que temos que considerar aqui para o nosso cálculo, para a nossa estimativa de depreciação para os próximos anos, né? Então, somando IPVA, licenciamento, seguro e considerando essa depreciação média anual, é um carro que vai te custar por ano R$ 3.883,88, o que dá por mês R$ 323,66 que você tem que considerar ali no seu orçamento para ter esse carro na sua garagem com toda a documentação em ordem, o seguro para ele em dia, considerando que ele pode depreciar nos próximos anos para que você não passe maiores sustos aí nas suas finanças. Mas vamos falar agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de uma Palio Adventure 2009. Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 186. Par de discos de freio dianteiros Fremax, R$ 449. Kit de velas da NGK, encontrei as 4 por R$ 75, um preço bem acessível. Já os pneus medidas 205/70/15, eu encontrei os Continental Cross Contact AT, que são pneus de uso misto, que geralmente vinha nessa versão Adventure. R$ 2.716 esses 4 pneus. E é claro que se você for colocar pneus de uso para o asfalto, o preço aqui pode ser um pouco mais acessível. E é até interessante você considerar isso caso você não precise pegar muito estrada de terra. Já o óleo de motor, a
viscosidade SAE recomendada pela Fiat na época é a norma 15W40. E é um motor que pega 3,5 litros, considerando a troca com filtro. Então, cotei 4 litros de um Petronas Silene AK API SP semi-sintético 15W40. R$120 esses 4 litros. E é muito importante, quando você for olhar um carro desse para comprar, verificar como que está o histórico de manutenção para ter certeza que o dono anterior usou o óleo correto. Não é porque é um motor confiável e resistente que pode sair colocando qualquer óleo. Se os donos anteriores tiverem usado outras viscosidades de óleo aí, pode ser que esse motor apresente problemas de entupimento, formação de borra, problemas de lubrificação. Então, muito importante verificar como que esse carro foi cuidado. Também, claro, é importante verificar documentação para ter certeza que você não vai ter nenhum impedimento, nenhuma restrição quando for transferi-lo para o seu nome. Verificar também toda a parte estrutural para se certificar que esse carro não passou por nenhuma colisão séria que possa inclusive comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora da correia de acessórios, eu encontrei aqui da Getz por R$72. E atenção com esse código que está aparecendo aqui para você, porque ele é só um dos modelos de correia de acessórios que podem ser utilizadas, aplicadas nessa Palio Adventure iniciando o modelo. Tinham outros 2 modelos de correia de acessórios, que eram a 5PK1745, preço médio de R$84, ou a 5PK1815, preço médio de R$50, um pouco mais acessível. Então, antes de trocar a correia de acessórios de uma Palio Weekend Adventure, principalmente no ano 2009, motor 1.8 GM, confira qual modelo está sendo utilizado no seu carro para evitar de colocar peça errada. E lembrando que esses valores aqui de correia de acessórios referem-se só à correia, não tem tensor incluso. Já o kit de correia dentada, esse sim, composto pela correia da Getz mais um tensor SKF, eu encontrei aqui por R$159, também um preço bem razoável. Filtros todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$32, filtro de óleo R$20, filtro de combustível R$23 e o filtro de cabine R$17. Amortecedores eu encontrei aqui os 4 da Monroe, sendo que os 2 dianteiros são pressurizados a gás, ou seja, o modelo OE Spectrum, e os 2 traseiros pressurizados apenas a óleo, então no modelo Monroe Matic Plus. Os 4, R$1.241 aqui o preço só dos amortecedores, sem kits de batentes, coxins, coifas, nada disso incluso. E como estamos falando da versão com câmbio manual, não vão entrar custos aqui relacionados à troca do fluido de transmissão, que eu até recomendo, vai pegar uma Palio Adventure, pegue sempre com câmbio manual. Evite as automatizadas Duologic que vão te dar manutenção a mais para você se preocupar. Podem dar problemas, pode te dar um gasto extra elevado, inesperado. Então, esse carro aqui com câmbio manual vai ser sucesso. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas, ficou em R$5.110, eu diria um preço razoável, tendendo a um pouco elevado, porque aqui um dos principais vilões dessa cesta de peças foram os pneus de uso misto. Como eu disse, dependendo da marca do fabricante e dependendo da característica do pneu, você pode encontrar preços um pouco mais acessíveis. E é claro que você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez, pegando um carro desse em bom estado, bem cuidado, com as revisões em ordem. Daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio. No primeiro momento, talvez você só troque ali um óleo de motor com filtro, depois mais para frente ali vem um kit de velas, mais para frente uns 2 pneus. Então esses aqui são custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Esse somatório então que eu coloquei aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos, vários, centenas de vídeos que eu fiz nesse mesmo formato e saber qual ter a cesta de peças mais barato, qual carro vai fazer mais sentido para você, qual vai se encaixar melhor no seu orçamento, e para isso eu vou deixar uma playlist completa ao final desse vídeo aqui para você conferir. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre a Palio Adventure, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação aqui com gasolina, que conforme o site da Petrobras, agora em novembro
de 2024, está avaliando o litro da gasolina aqui em R$ 6,10, considerando o preço médio a nível nacional. E é um carro que tem um tanque de 51 litros de capacidade, então ficaria em R$ 311,10 para você enchê-lo completamente. E falando aqui de consumo, para isso vamos pegar dados oficiais agora. Na cidade é um carro que faz 6,5 km por litro com etanol, 9,5 com gasolina. Na estrada 8,1 no etanol, 11,6 na gasolina. Aqui é um carro de consumo um pouco mais elevado. Na prática, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para conseguir médias um pouco melhores que essa, mas não muito acima de uns 12,5 km por litro com gasolina na estrada, eu diria. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia na cidade, com tanque cheio de etanol, esse carro vai ter um alcance de 332 km. Com gasolina sobe para 485. Na estrada com etanol, 413 km, com gasolina 592. O tanque é de porte médio, tendendo a ser um pouco pequeno, e o consumo é elevado, então a autonomia aqui acaba ficando um pouco prejudicada, principalmente dentro de cidade. Mas vamos calcular agora quanto você gastaria em média por mês com combustível, né? Então, para isso, vamos considerar alguns pontos aqui. Primeiro, vamos imaginar que você rode uma média de 1.000 km por mês. Eu sei que tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos, mas vamos fazer aqui uma média a nível nacional que seria estimada em torno de 1.000 km. E vamos considerar um consumo médio também de 50% cidade, 50% estrada, porque você não vai rodar só em estrada, só em cidade, né? Então, pegando aqui os dois consumos na gasolina, né, cidade e estrada, 9,5 com 11,6, somando dividindo por 2, temos a média global do tanque de 10,55 km por litro. Então, para você rodar os 1.000 km por mês com a gasolina R$ 6,10 o litro, você gastaria R$ 578,20 por mês com combustível. Mas, claro que esse valor vai variar, dependendo do preço da gasolina aí na sua cidade. Fala pra gente quanto está custando em média o litro de gasolina aí na sua cidade, no posto de combustível mais próximo. Também pode variar dependendo do seu pé direito ali, como que você vai rodar com esse carro, quais médias de consumo você vai obter. Se você roda mais dentro de cidade ou mais em estrada, esse consumo global aqui, ele vai tender mais para um ou para outro. Então, para cada realidade aqui, esse consumo aqui pode sofrer algumas alterações. Mas, considerando esses parâmetros, o custo médio do quilômetro rodado desse veículo fica em 58 centavos. É um custo até um pouco elevado, considerando veículos de motor a combustão. Mas falando agora aqui da lista de equipamentos dessa versão top de linha Adventure aventureira, né? De série, nesse ano de 2009, é um carro que já vinha equipado com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina, sendo que também vem com os faróis de longo alcance ali no para-choque inferior, ou também conhecidos, esses sim, como faróis de milha, que só funcionam em conjunto com o farol alto. Não confunda, farol de milha é junto com o farol alto, fica um pouco mais elevado ali no para-choque, em alguns carros vem até na grade central. O farol de neblina, ele funciona junto com o farol baixo e ele fica na parte mais inferior possível do para-choque para dar uma iluminação mais próxima do veículo apenas. E nessa versão conhecida como Locker é porque ele vem equipado com o bloqueio de diferencial para situações de baixa aderência, de terreno com mais lama, você consegue ter um pouco mais de tração do que em veículos que não têm esse sistema. E ainda tinha os opcionais de vidro elétrico nas portas traseiras, bancos em couro, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico e sensor de estacionamento traseiro. O sistema de som vinha de série com leitor de CD e conexão Bluetooth. Nesse ano de 2009 ainda não tinha entrada USB e nem um volante multifuncional, mas ainda assim eu digo que é uma excelente lista de equipamentos. Detalhe, tente pegar pelo menos com os vidros elétricos nas portas traseiras, para que você tenha um pouco mais de comodidade, né? Quando você sair do carro, trancar o veículo ali no alarme, já sobe os 4 vidros e você não se preocupa. Senão toda hora você vai ter que verificar se o vidro de trás está fechado ou ir lá e fechar manualmente para depois trancar. Só os 2 da frente no alarme não é legal, então tente pegar a mais completinha possível que você conseguir. Mas é um carro que já de série vem muito bem equipado, com certeza. Mas falando agora em conjunto mecânico, aqui, como já mencionei, essa Palio Adventure 2009 vinha com motor GM Família 1, né? Que a Chevrolet tinha uma parceria com a Fiat nessa época, então ela fornecia
esse propulsor específico para vários veículos aí da montadora mineira. Aqui é um motor de configuração bem simples. É um comando de válvulas único no cabeçote sincronizado por correia dentada que você tem que substituir ali no máximo a cada 30 mil quilômetros ou 2 anos. Dessa forma, ele entrega uma potência de 112 cavalos na gasolina, 114 no etanol, 5.500 RPMs, e um torque de 17,8 kgfm na gasolina, 18,5 no etanol a 2.800 RPMs. Então, bons números que já vêm num giro um pouco mais baixo, que é característico desses motores de 2 válvulas por cilindro, entregar torque máximo abaixo dos 3.000 RPMs. E isso é bom para você ter uma maior resposta, poder de reação, capacidade de retomada de velocidade de ultrapassagens, sem precisar esticar tanto as marchas. Para um carro que pesa 1.198 kg, a relação de peso-potência fica em 10,5 kg por cavalo. E o 0 a 100 executado em 11,1 segundos, números bem razoáveis aí para a época. O câmbio manual de 5 marchas C510 ele é mecanicamente bem confiável e bem escalonado para aproveitar todo esse torque desse motor 1.8. Só que os engates de alavanca são bem imprecisos. Tem um curso mais longo de alavanca, você tem que se acostumar ali no primeiro momento com a posição, principalmente da terceira e quinta marchas. E isso acaba incomodando, mas depois você se acostuma. Suspensão McPherson na dianteira com braço arrastado na traseira. É um sistema semi-independente no eixo traseiro para favorecer tanto o conforto ao rodar quanto também a capacidade de carga. Vários veículos da Fiat utilizavam essa solução. Então, tudo certo, não é um sistema tão complexo assim. Tem um custo de manutenção mais elevado comparado com outros aí que usam o eixo de torção, mas ainda assim nada de se assustar tanto. Já o sistema de freios, simples, discos ventilados na dianteira, tambor na traseira. Direção de assistência hidráulica, que acaba roubando um pouco mais de potência do conjunto mecânico, mas também de custo de manutenção corretiva quando necessário, um pouco mais acessível. O porta-malas dessa perua compacta tem capacidade de 460 litros, o que é muito bom para levar bagagens da família toda, e ainda você conta com banco traseiro rebatível de série e ainda tinha a opção dele vir bipartido, o que é outro item bem interessante de você tentar encontrar aí no carro que você está olhando para comprar, tentar pegar com essa opção de banco bipartido, vai te dar mais comodidade, versatilidade para rebater só uma parte do encosto e ainda assim conseguir levar pelo menos um ou mais 2 passageiros no banco de trás. Mas falando em pontos positivos principais de você adquirir um veículo desse, primeiro, claro, a sua robustez, confiabilidade mecânica, não à toa. É um carro bem procurado nessa categoria, com certeza. Com boa oferta de peças, preços aqui em sua grande maioria até acessíveis, como vimos em vários exemplos, em sistema de freios, velas, óleo de motor não é caro, sistema de sincronismo aqui, né, correia dentada com tensor, mais correia de acessórios, filtros, amortecedores, nada aqui para você se assustar. Além disso, desempenho, ele é bom, relativamente falando, a lista de equipamentos também é boa, se pegar com aqueles opcionais disponíveis, melhor ainda. Bom nível de conforto ao rodar, uma suspensão mais voltada para essa característica e também um veículo de boa altura do solo. Nessa versão Adventure, né, tem uma suspensão elevada também para você passar por desníveis de ruas e estradas não tão bem pavimentadas, encarar uma estrada de terra. O vão livre mínimo do solo é de 190 mm. Qualidade do acabamento interno também boa comparado com os concorrentes. Painel em plástico até de boa qualidade, é um plástico duro, mas não faz muito ruído com o passar do tempo. Os bancos são em tecido bem confortáveis, se vier com os opcionais de couro, melhor ainda. Além do porta-malas de boa capacidade, posição mais altinha de guiar para quem gosta dessa pegada de uma perua, quase na altura ali de uma minivan, eu diria que é uma excelente opção de compra com certeza. Por essas outras razões, é um carro que entrega uma boa facilidade de revenda e um baixo índice de desvalorização. É um carro que você compra ele agora, fica com ele por um tempo e perde pouca grana comparado com vários de seus concorrentes. Mas claro que tudo tem seu preço e é um carro que também tem seus pontos de atenção como qualquer outro. Aqui essa Palio Adventure 2009 tem um consumo de combustível elevado. Em 99% das situações você vai reclamar do consumo desse carro. Além disso, a estabilidade é apenas ok, apesar desses pneus bem largos, mas é um carro que ainda rola um pouco mais carroceria, também justificável pela suspensão mais elevada, então não é aquele veículo para você ficar abusando muito aí nas curvas de alta velocidade. Também é um carro de peças de acabamento externas um pouco mais caras, né? Todos aqueles apliques plásticos dessa versão Adventure são mais caros e, consequentemente, encarece também um possível seguro que você fizer para ele. Como eu disse, fuja das versões duológica, pegue esse carro sempre com câmbio manual para evitar maiores dores de cabeça.
Espaço interno no banco traseiro também é mais reduzido, é um carro de pouco entre eixos derivado do Palio, né, que é um hatch compacto, então não é muito bom para adultos mais altos viajarem com conforto. Step vem localizado embaixo do veículo, de ruim acesso, ruim de tirar, ruim de colocar de volta, mais fácil de ser furtado, inclusive. Ele vem com aquele sistema lock, né, o bloqueio do diferencial que eu já citei, só que ele só funciona abaixo dos 20 km por hora. É um bloqueio de atuação eletrônica. Então, ele serve para você sair ali de um atoleiro mais pesado. Aumentou a velocidade um pouco que seja, ele já desliga aquele bloqueio para evitar de forçar e até mesmo quebrar o diferencial desse carro. Ou seja, em situações que você precisar embalar um pouco mais esse veículo, você pode perder até um pouco de tração ou ter que ficar acionando de novo ali o botão se ele baixar dos 20 km por hora. Algo para ficar ligado. Também, se você pegar esse carro com os pneus de uso misto, né, os ATR, até que ele vai ter uma boa capacidade de tração em pisos mais escorregadios ali na lama. Foi feito realmente para isso. Claro que não é um off-road, não é um pajeiro da vida para você sair enfiando em qualquer trilha. Mas se você usar os pneus de asfalto e eventualmente precisar pegar uma estrada de terra, pegar uma lama com esse carro, ele vai perder bastante da sua capacidade de aderência, ele vai virar praticamente um trenó ali no barro, né? Então fique ligado, dependendo da forma que você pretende usar esse veículo, cada tipo de pneu vai ser mais adequado para cada tipo de situação. Mas me diga você, frente a toda essa análise, ainda assim levaria uma Palio Adventure para sua garagem? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, vou deixar aqui, olha, aquela playlist com vários outros nesse mesmo formato, falando de vários outros veículos para te ajudar a tomar a sua melhor decisão de compra. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te vejo lá.